Muito bom dia, colorados, ainda aqui no CT Parque Gigante, porque eu quero te trazer uma informação de bastidor aqui diretamente do estádio Beira-Rio, ou melhor, do CT de treinamento do Internacional. Quero te explicar a situação do Vitão, porque o empresário dele, que, diga-se de passagem, é o mesmo empresário do Ramon, ainda está aqui em Porto Alegre. E aí tu vai me perguntar, a negociação com o Vitão encerrou, né? Porque o Flamengo não quer mais esse jogador. Como assim o Vitão ainda pode deixar o Internacional? Quero te explicar porque tem um novo clube interessado na contratação dele e inclusive tem negociações com o Internacional. E já te antecipo, esse clube é o Palmeiras. Mas não só isso, quero te trazer mais informações porque hoje foi o último treino que o Inter fez antes da partida contra o Brasil de Pelotas. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui trazendo com vocês exatamente, eu tô aqui ainda no CT Parque Gigante, mas o treino do Internacional já aconteceu, foi um treino que foi fechado, a gente não teve acesso, a gente não sabe, mas a gente tem algumas pistas. Primeiro, a gente tem a informação que sim, o Inter não vai mandar o mesmo time que venceu a Avenida por 1-0, porque tem Grenal no sábado. E aquele time é o que o técnico Roger Machado considera o titular. O time perfeito hoje, sabendo, obviamente, de algumas limitações que tem em função do departamento médico. Mas no treino de ontem, que foi uma atividade aberta, a gente conseguiu ver o time reserva do Inter. E o time reserva que pode, inclusive, ir a campo amanhã contra o Brasil de Pelotas. E esse time tem, no gol, Ivan Quaresma, Nathan Santos na direita, a zaga com Augustin Rogel, Kaique Rocha e na lateral esquerda a presença do Ramon. Meio de campo tem Luiz Otávio, Bruno Henrique, Iago Noal, Carboneiro de um lado, Vitinho no outro e Ener Valencia na frente. Esse é o time reserva do Internacional e o que inclusive pode ir a campo nesta partida contra o Brasil de Pelotas. Vale deixar o destaque importante que a tendência, pelo menos, é que o Internacional não coloque todos os jogadores reservas, que alguns ainda possam, né, iniciar entre os titulares ou quem sabe entrar no segundo tempo. Então, por exemplo, o Antony, o Vitor Gabriel, o próprio Brian Aguirre ou talvez o Bernabei, Thiago Maia, Wanderson, Wesley, o Borré, são jogadores que, dependendo de como tiver uma questão física, e aí vai depender muito do Centro de Fisiologia do Internacional informar o Roger Machado, quem tiver bem fisicamente e aguentar para o Clássico Grenal, vai sim jogar contra o Brasil de Pelotas. Mas a tendência de momento é de uma equipe mista, né? Aquele famoso misto quente, pensando no Clássico Grenal, pensando no final da semana, tá bom? Agora, uma outra atualização que eu quero te trazer é sobre a janela de transferências do Internacional, porque nesta semana começou-se a falar em 2 nomes para a segunda volância do Internacional. E com a decadência nessa temporada do Thiago Maia, é um jogador que vem jogando mal, teve a possibilidade de ir para o Santos, a negociação acabou não avançando, tem o Bruno Henrique tendo uma ascensão muito forte, quem sabe conseguindo até mesmo roubar esta vaga por parte do Thiago Maia, mas ainda assim nesse momento o Inter colocou, e eu já trouxe também, vou repetir essa informação de bastidor só para te trazer um contexto, o Inter nessa janela de transferências entende que precisa de 3 reforços, que é um zagueiro de nível de envergadura para ser titular juntamente com o Vitão, um lateral direito e também um segundo volante. Essa é a prioridade do Internacional nesse momento. É isso que o Inter quer reforçar o seu grupo nesse atual momento. Então, essas 3 contratações, elas ainda estão sendo buscadas pelo departamento de futebol, pelo André Mazzucco, Bisol, Capa e D'Alessandro. Mas o que eu quero te trazer nesse momento são 2 nomes que nas últimas semanas foram muito cotados. E aí eu quero te trazer algumas informações de bastidores. O primeiro é do Mauro Arrambari, jogador de 27 anos, do Getafe da Espanha, indicação do próprio Sérgio Rocher, que já jogou com ele na seleção uruguaia. Um jogador que na atual temporada pela La Liga tem 20 jogos com 5 gols marcados, pode fazer tanto a primeira quanto a segunda função de meio campo e é um jogador que está atacando muito por lá. Segundo o Transfer Market, ele custa algo em torno de 5 milhões de euros, ou seja, valor bem alto para um primeiro, segundo volante, mas pelas indicações que a gente recebeu, se ele chega ao Internacional,
ele vem para ser um dos melhores jogadores da sua posição. Seria uma grande contratação que o Inter estaria fazendo, mas ainda sem qualquer tipo de avanço e muito menos de uma proposta por parte do Internacional. Apenas uma primeira sondagem, né? Uma sinalização que seria um bom reforço para o Inter, contando inclusive com o aval do Rocher, que já teve, né, entre aspas, uma visão um pouco mais aproximada dele. O segundo nome seria o de João Schmidt, jogador de 31 anos do Santos, foi muito bem na Série B no ano passado, cria das categorias de base do São Paulo, jogou muito tempo no futebol japonês, no Kawasaki Frontale, inclusive com o próprio Leandro Damião, para quem não sabe, e agora no Santos ele se tornou reserva, desde a chegada do Pedro Caixinha, que é o novo treinador do Santos. Ele tem contrato até o fim da temporada e na metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Também é uma possibilidade de contratação, essa foi uma informação que saiu lá de Santos, o Inter não negou e nem confirmou essa possibilidade, tá bom? Mas são os dois nomes que nesse momento poderiam ser contratados pelo Internacional. Agora, eu quero te trazer uma outra informação que é sobre Vitão, porque a gente tinha aquela informação e aquele alívio que o Vitão realmente ficaria no Internacional, pelo menos nesse primeiro momento, e só na metade da temporada, quando chegasse algum clube europeu, ele tivesse realmente uma possibilidade de deixar o Internacional. Mas eu quero te trazer agora um novo bastidor, porque sim, o Flamengo é um dos clubes que desistiu da contratação do Vitão. Isso é uma verdade absoluta. O Flamengo não tenta mais o Vitão. Só que agora tem um novo clube que está tentando o Vitão, que é o clube que inclusive ele é cria das categorias de base, que é o Palmeiras. Para quem não sabe, o Vitão é cria das categorias de base do Palmeiras e do Palmeiras ele acabou sendo vendido para a equipe do Shakhtar Donetsk e depois acabou chegando ao Internacional. E o Vitão sim tem esta possibilidade de Palmeiras. Palmeiras recentemente vendeu o zagueiro Vitor Reis para o Manchester City por algo em torno de 40 milhões de euros e eles precisam repor esta função. Então seria uma possibilidade de contratação nesse momento. O nome é do Vitão para o Palmeiras. E além disso, eles têm uma carta na manga em cima do Internacional, porque para quem não sabe, o Inter deve para o Palmeiras a contratação do Bruno Tabata ainda na metade do ano passado. O Tabata foi comprado pelo Inter por 4 milhões de dólares. A gente não tem a confirmação de quanto que o Inter já pagou e quanto que o Inter deve, mas o Palmeiras teria esta carta na manga, algo parecido com o que o Flamengo tentou fazer em relação ao Thiago Maia, que era oferecer um valor mais o perdão da dívida do Thiago Maia. O Palmeiras também está nesse sentido, de oferecer um valor fixado, um valor a princípio até superior ao do Flamengo, já que eles estão com muito dinheiro, e mais o perdão da dívida do Bruno Tabata. E até mesmo, quem sabe não estaria descartado oferecer alguns jogadores, quem sabe, por exemplo, o Mike, lateral direito deles, mas ainda é uma negociação que está acontecendo. E aí eu quero te trazer um bastidor, porque o empresário do Vitão, que já estava aqui em Porto Alegre para acertar os detalhes do Ramon, lateral esquerdo, novo reforço do Internacional que foi apresentado ontem, ele também é agenciado pelo Vitão, né? O Vitão tem o mesmo empresário do Ramon. E o empresário dele fica aqui até a terça-feira, hoje, no caso, quando está saindo esse vídeo. E ele fica aqui porque ele quer resolver esses detalhes com a direção do Internacional para saber dessa possibilidade de ele ir para o Palmeiras. Então não tem nada definido ainda. O fato é que o Palmeiras ainda pode contratar o Vitão. Quanto a Wanderson e Palmeiras, aí está descartada. A negociação não chegou a um acordo e o Palmeiras acabou desistindo do Wanderson, já que o Rony acabou também não indo para o Qatar e com isso acabou inviabilizando a negociação com a equipe palmeirense, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com detalhes. Grande abraço, valeu, falou e foi!